Queridos irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Anderson Cavalcante, obreiro auxiliar da Assembleia de Deus em Bacabal, e esta é mais uma leitura diária da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Queremos louvar a Deus pela vida do muito digno presidente da nossa convenção, pastor Francisco Raposo, bem como de toda a coordenação da Secretaria de Educação Cristã, na pessoa do nosso nobre companheiro pastor Rosivaldo Cardoso. A lição de hoje é de número 6, que traz como tema o bom pastor e as suas ovelhas. O textuário nos diz: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. João capítulo 10, verso 14. Verdade prática: Jesus é o bom pastor, e nós que pertencemos à sua igreja somos as ovelhas do seu rebanho. Para hoje, terça-feira, a nossa leitura diária é no livro do profeta Ezequiel, capítulo 34, verso 6, aonde a palavra do Senhor nos diz: as minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. O tema da leitura de hoje é este: em que lugar estão as ovelhas do aprisco? Queridos irmãos em Cristo, a passagem de Ezequiel, capítulo 34, é na verdade uma advertência poderosa de Deus contra os líderes negligentes do povo de Israel. Neste capítulo, o Senhor se apresenta como bom pastor que cuida, busca e protege suas ovelhas. Mas nós queremos refletir nessa oportunidade com base nessa pergunta: em que lugar estão as ovelhas do aprisco? Ao ler o texto sagrado, nós percebemos claramente que elas estão desgarradas, espalhadas. Mas o que isso significa para nós como igreja do Senhor Jesus e como servos daquele que se identifica como bom pastor? Em primeiro lugar, as ovelhas estão desgarradas porque elas não foram cuidadas. Deus diz que as suas ovelhas estão desgarradas por todos os montes. Isso simboliza a falta de cuidado e a ausência de direção espiritual. Os líderes negligentes de Israel falharam flagrantemente em alimentar, proteger e guardar essas ovelhas. Da mesma forma, muitos hoje estão perdidos porque não há quem os conduza à palavra de Deus. Eu quero convidar você a refletir comigo nessa manhã. Será que nós, como igreja, temos sido instrumentos de Deus para cuidar das ovelhas que estão perdidas? Ou temos fechado os nossos olhos para as necessidades espirituais ao nosso redor? Um outro aspecto importante, em segundo lugar, é que essas ovelhas estão espalhadas porque elas não foram buscadas. O texto diz que as ovelhas estão espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Isso mostra claramente para nós a necessidade de uma ação missionária, de uma ação evangelística, de alguém que vá em busca dessa ovelha que está perdida ou dessas ovelhas que estão perdidas. A verdade, queridos, é que muitas almas estão longe do aprisco simplesmente porque ninguém foi atrás delas. Jesus, o bom pastor, ele nos dá o exemplo ao mostrar que as 99 foram deixadas no aprisco para que aquela que estava perdida fosse buscada, como diz Lucas capítulo 15, verso 4. E a pergunta que soa aos nossos ouvidos nessa oportunidade é: será que nós estamos também dispostos a sair da nossa zona de conforto para buscar as ovelhas perdidas? Ou estamos esperando que essas ovelhas venham até nós? A verdade é que nós somos chamados por Deus para levarmos esta palavra e alcançarmos as ovelhas que ainda não fazem parte desse aprisco. Em terceiro lugar, é importante destacar que o bom pastor, o nosso Senhor Jesus, ele é a solução para as ovelhas perdidas. Em contraste com esses líderes negligentes que são denunciados no texto de Ezequiel 34, o Senhor nosso Deus promete no mesmo capítulo, versos 11 e 12, dizendo: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. O nosso Senhor Jesus, ele é o cumprimento dessa linda promessa. Ele é o bom pastor que dá vida pelas ovelhas, como diz João capítulo 10, verso 11. Ele conhece as suas ovelhas pelo nome, cuida das suas feridas, alimenta com a sua palavra e conduz ao aprisco seguro. Como igreja do Senhor Jesus, querido irmão, nós também somos chamados a exercermos esse papel de alcançarmos, cuidarmos e guiarmos as ovelhas perdidas para que elas possam ter um encontro com o bom pastor, aquele que dá a vida em favor das suas ovelhas. Essas ovelhas estão desgarradas, espalhadas sem direção, mas Deus, que é infinito em graça e amor,
ele mostra que o bom pastor jamais abandona as suas ovelhas. Ele busca, cuida e as traz de volta ao lugar seguro. Eu quero convidar você nessa oportunidade a examinar sua própria vida. Será que você tem vivido também como uma ovelha desgarrada? Longe do aprisco, sem direção, sem propósito? Se você por acaso está assim, saiba que o bom pastor está te chamando de volta ao aprisco, ao lugar onde as ovelhas devem estar. O bom pastor conhece as suas dores, quer cuidar de você, mas ele também talvez esteja falando com alguém que precisa ser um instrumento de Deus. Talvez você já está no aprisco, talvez você já é uma ovelha que foi encontrada, que foi achada, que foi tratada, restaurada, curada, mas que hoje o Senhor te chama para que você possa ser instrumento para levar a palavra às ovelhas perdidas que estão ao seu redor. Como Igreja do Senhor Jesus, eu e você somos chamados para isso, para buscar, cuidar e trazer essas ovelhas para Cristo Jesus, o nosso Senhor. O Senhor nosso Deus nos chama hoje para refletir sobre essa posição nossa como ovelhas e como servos do bom pastor. Se você está longe, o Senhor nosso Deus ele está te buscando. E se você já é uma ovelha do aprisco, ele convida você a ser um colaborador fiel na missão de buscar os perdidos que ainda não estão no aprisco do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que nós possamos juntos fortalecer a nossa escola bíblica dominical em busca de conhecimento, graça e edificação para a nossa vida espiritual, em nome de Jesus. Amém.